Nesta videoaula, abordaremos a ABNT de número 10.520/2023, que vai tratar da apresentação das citações em documentos acadêmicos. A normativa traz algumas definições que é importante ser esclarecidas, né? O que é citação? A citação é uma menção de uma informação extraída de outra fonte. Geralmente você pega, né, extrai de uma fonte, de um livro, de um artigo e coloca no seu texto para subsidiar, para fundamentar um raciocínio. E a citação de citação, ela é a citação direta ou indireta de um texto e que você não teve acesso ao original. A citação direta já é diferente, é a transcrição textual de parte da obra do autor consultado. A citação indireta ou paráfrase, né, é um texto escrito, né, com base no autor, né, que foi consultado. As notas de referências são notas que indicam as fontes consultadas ou remetem a outras partes da obra onde o assunto foi abordado. As notas de rodapé, né, que vem bem abaixo, no final da página, são indicações, observações ou aditamento aos textos feitos pelo autor, tradutor ou editor, podendo também aparecer na margem esquerda ou direita da mancha gráfica. E as notas explicativas são notas usadas para comentários, esclarecimentos ou explanações que não possam ser incluídas no texto. Vamos aqui tratar de algumas regras básicas dessa normativa. Aqui nós temos uma citação indireta. A citação indireta, né, não vem com aspas duplas. Na verdade, é uma paráfrase, ou seja, eu escrevo as ideias do autor com as minhas palavras, mas obrigatoriamente eu tenho que citar o autor do texto. Eu chamo a chamada é feita com o sobrenome do autor do texto e em seguida eu posso colocar, né, o ano. Aliás, eu tenho que colocar o ano. O que não é obrigatório é a página, em se tratando de citações indiretas. No caso da citação direta, que é esse exemplo que vem logo abaixo, ela obrigatoriamente ela tem que estar entre aspas duplas no início e no final, tá? E no finalzinho, nesse caso, nesse exemplo, né, eu tenho que fazer a chamada, ou seja, a fonte tem que aparecer no final. Nesse caso, está aparecendo no final e ele aparece entre parênteses. Derrida, que é o sobrenome do autor, vírgula, o ano, 1967, e a página 293. Lembremos que a citação direta é obrigatório marcar o início dela e o final com aspas duplas. E nesse caso aqui você pode mencionar no final, fazer a chamada do autor, mas entre parênteses. O sobrenome, o ano e a página são obrigatórios em se tratando de citações diretas. Aqui nós temos mais alguns exemplos para ilustrar. Aqui no primeiro exemplo, nós temos uma citação indireta, tá? Ela tem o sobrenome, né, do autor, o ano e a página. Aqui aparece a página, né? Mas no caso das citações indiretas, não é obrigatório a página, é facultativo, tá? No caso das citações diretas, é obrigatório, tá? Vejam, a chamada do nome pode vir no final da citação, como pode vir no início, como esse segundo exemplo. Eu posso fazer a chamada dos autores no começo. Então, veja esse exemplo. Oliveira e Leonardo, aí abre parênteses, 1943, vírgula, página 146. Dizem que aí eu abro aspas, né? Aqui eu fiz uma supressão do texto,
para poder alinhar, harmonizar a escrita, né? Aí, em seguida, eu transcrevo, né, a citação. E no finalzinho eu fecho com aspas duplas. Eu posso fazer a chamada no começo, né, do parágrafo, como eu posso fazer a chamada do autor, que é a fonte da citação, no final. E a gente já demonstrou no outro exemplo, né? Aqui temos mais outro, terceiro exemplo. Meyer parte de uma passagem da crônica de 14 de maio, né? Aí, na sequência, abre aspas, houve sol e grande sol naquele domingo. No finalzinho, fecha aspas, né? Vejam, aqui tem novamente essa supressão. Esse símbolo significa supressão. No final, aqui foi feita a chamada, o sobrenome do autor, o ano, aqui foi colocado o volume e depois, no final, a página. Aqui nós temos mais exemplos de citações diretas, né? Vamos nos voltar para esta citação aqui, a segunda, né? Onde você tem vários autores dessa citação. Então, nós temos, no caso, a chamada aqui foi no final da citação. A citação está entre aspas, portanto, é uma citação direta. Fechou aspas, aí abre o parêntese. Clarke, sobrenome da primeira autora, ponto e vírgula, Bonini. Então, entre um sobrenome e outro, como se trata de dois autores, se separa por ponto e vírgula. Depois, né, você bota a vírgula, o ano e a página, tá? Esse terceiro exemplo aqui. Você pode começar o trecho fazendo referência ou fazendo a chamada desta forma. Segundo Sá, 1995, página, 2 pontos, abre aspas, tá? Faz a transcrição da citação e depois fecha aspas. Vejam, aqui nesse exemplo, você tem supressão de texto no começo. Veja, a supressão é esse símbolo aqui. Dois colchetes e 3 pontinhos, significa que foi suprimido no começo o texto e foi suprimido no final, né? Lembrando sempre que citações diretas é obrigatório, tem que demarcar o início com as aspas duplas e no final também com aspas duplas e fazendo referência, e é obrigatório, a chamada do sobrenome do autor, o ano e a página. No caso das citações com mais de 3 linhas, recomenda-se o recuo de 4 centímetros. E a letra, nesse caso, ela é menor, né, do que a letra padrão do texto, que é 12. Então, nesse caso, a citação direta ficaria com letra 10 ou 11, tá? E aí você pode, aqui nesse exemplo, você tem a chamada da autora ou do autor no final. E aí, quando é no final, tem que se colocar entre parênteses o sobrenome normal, não é mais em caixa alta, o ano e a página. Isso é obrigatório. Outra regra desta normativa são as supressões, interpolações, comentários, ênfase ou destaque. Então, vamos ver aqui como ela recomenda que tenha que ser feitas as supressões. Então, para suprimir o texto, eu uso esse símbolo, 2 colchetes e 3 pontinhos, tá? Então, quando eu quero harmonizar um texto, eu trago uma citação de um livro, né, e eu não quero usar todo o texto, eu faço a supressão, tá? E essa supressão pode ser no começo, pode ser no final, pode ser no meio do texto, como vocês estão vendo esse exemplo. E as interpolações, acréscimos ou comentários. Então, eu tenho uma citação, eu quero trazer essa citação para o meu texto que eu estou escrevendo, mas eu quero fazer um comentário, né? Então, eu posso fazer, e eu posso, esse símbolo, né? 2 colchetes, né? E aí eu escrevo, né, o que eu quero aí comentar,
que eu quero acrescentar, né? Aí eu posso indicar, né, algo para além do texto nesta forma, entre dois colchetes, tá? Veja o exemplo. Aqui é uma citação direta, entre aspas, não se mova, faça de conta que está morta. Aí eu quero fazer um comentário, abro o colchete e faço apenas uma simulação. Isso demonstra que é a fala do leitor, do escritor, né? E não do autor da citação. Bem, eu fiz a chamada aqui, no caso, a normativa fez a chamada aqui no final, né? No exemplo, né? Bem, e como é que se faz as ênfases ou destaque, né? Geralmente se faz grifos ou negritos ou itálico, né? Veja o exemplo. Eu tenho aqui uma citação direta recuada. Eu posso dar ênfase a algum termo dessa citação, portanto, posso escrever uma palavra em negrito dessa citação. Só que lá na chamada do autor, eu preciso indicar, né? Bem, se quem escreveu essa citação foi Nicholl, né? Ano 1993, página, vírgula, aqui eu vou indicar se esse grifo, de quem é esse grifo? É um grifo meu? É um grifo do autor? Então, precisa mencionar aqui nesse espaço da chamada do autor, porque aí precisa ser evidenciado se esse grifo é do autor ou é do escritor. Vamos trabalhar um pouco aqui o que é uma citação indireta. Aí a gente diz que a citação indireta é uma paráfrase, ou seja, aquilo que o autor escreveu, né, eu escrevo com minhas palavras, né, ou com um sentido equivalente. Então, a paráfrase é uma reprodução, né, daquilo que o autor disse, só que com sentido equivalente. Eu traduzo isso de uma forma mais livre, eu substituo as palavras. Então, um resumo é uma paráfrase, né? À medida que eu amplio, né, a discussão, dando o sentido do autor, isso é uma paráfrase. A paródia é uma paráfrase. O que vem a ser uma paráfrase reprodução, tá? Esse tipo de paráfrase implica reescrever um texto substituindo os vocábulos. Consiste em repetir com palavras simples, mas próprias, o pensamento do texto original. A reprodução pode optar por converter as frases negativas em afirmativas de igual valor. Veja, fazer uma paráfrase é um movimento importante de escrever, né, aquilo que o autor diz com suas palavras, e isso nada substitui. E esse movimento é importante, porque você vai reescrever com um sentido equivalente. Isso é importante, né? Lembrando que nas citações indiretas também é obrigatório citar a fonte e o ano. Não é obrigatório a página, é facultativo. Temos aqui alguns exemplos de citações diretas que foram parafraseadas. Vejamos um exemplo aqui. Primeiro exemplo, nós temos uma citação direta, demarcado as aspas no começo e no final. A moral é solitária, feito a chamada do autor, né, entre parênteses, Conte Espoville, vírgula, 2002, vírgula, página 34. Então, qual é o sentido equivalente dessa citação direta? Então, vamos lá. O agir moral é uma decisão individual, tá? No final, eu faço a chamada do autor, o ano, tá? Não precisa fazer a colocação da página, porque, no caso de citações indiretas, é facultativo. Aqui, logo abaixo, nós temos mais outro exemplo de texto original e de texto parafraseado. Lembrando que o exercício de resumir, o resumo é uma paráfrase. É importante buscar sempre valorizar e reescrever as ideias, tá?
do autor com suas próprias palavras, tá? Não esquecendo que isso é importante e que deve-se mencionar a fonte, o ano. Não é obrigatório citar a página, mas é obrigatório citar, fazer a chamada do autor e o ano.